Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já veio outras vezes, sintam-se acolhidos. A gente vai começar o nosso primeiro horário de atendimento. Sempre começa com a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. A oração vai estar aqui na tela, né, a letra da oração. Quem quiser cantar junto, fique à vontade, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, gente, para quem é a primeira vez que está vindo, a gente sempre faz uma pequena palestra antes de começar os nossos atendimentos. Alguns até já foram atendidos, né? A gente sempre adianta alguns horários também. Mas vamos lá, a gente está vivendo um período de quaresma, né, os 40 dias pós-carnaval, e a gente sabe que a quaresma é uma data um pouco mais católica, e até algumas outras religiões também celebram a quaresma. Mas o que a quaresma tem a ver com os animais e o que a quaresma tem a ver com o espiritismo? Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto na manhã de hoje. Só para a gente entender bem rapidamente, né, não é o nosso objetivo trazer uma palestra específica sobre a quaresma, mas o que é a quaresma? É um período do ano litúrgico católico, como eu disse, celebrado por algumas outras igrejas cristãs. Então não são só os católicos que celebram a quaresma. O espírita celebra a quaresma? Afinal de contas, o espiritismo também é uma religião cristã? Depende do ponto de vista. E a gente vai ver aqui o porquê. Também sobre a quaresma, ele é um período de preparação para a Páscoa, ou seja, começa na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Páscoa. É marcado principalmente por práticas de jejum, oração e penitência, pelo menos os nossos irmãos católicos entendem dessa forma, né, o período da quaresma. E por que existe toda essa questão de jejum, oração e penitência? São práticas que ajudam a elevar espiritualmente o ser humano. Então esse é o objetivo, né, o principal objetivo do período de quaresma. E aí, vamos trazer para as questões espíritas, afinal de contas, estamos numa casa espírita e seguimos os princípios espíritas. O que o espiritismo nos fala sobre a quaresma? O espiritismo ele não observa a quaresma como um período litúrgico, ou seja, nós não celebramos a quaresma como nossos irmãos católicos e alguns outros companheiros de outras religiões. Mas o princípio da quaresma, que é aquilo que a gente já viu, que é elevar o ser humano, elevar a sua evolução espiritual, o espiritismo sim enfatiza isso com muita propriedade, mas não só no período de quaresma. Então o espiritismo ele enfatiza a moralidade, a reforma íntima. Acho que todo mundo em algum momento já ouviu falar essa palavrinha, né? Reforma íntima. Tem vários companheiros espíritas que fazem palestras específicas sobre isso. Vários livros espíritas falam sobre a tal da reforma íntima. E também enfatiza o aperfeiçoamento contínuo do indivíduo. Tudo isso para que a gente possa se elevar espiritualmente. Então, os princípios da quaresma não diferem tanto assim do espiritismo. A diferença é que, para os irmãos católicos, eles celebram a quaresma num período mais específico do ano. E tudo aquilo que eles celebram nesse período específico do ano, o espiritismo promulga isso durante o ano todo. Os 365 dias, ou nesse caso de 2024, 366 dias,
todos os dias do ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim. Não é apenas um período específico que a gente precisa se elevar. A gente pode e deve fazer isso o ano todo. É o que o Espiritismo nos ensina. E aí vai de cada um, né, seguir aquilo que acha mais relevante. Tem muitos companheiros espíritas que celebram a quaresma da mesma forma que os irmãos católicos. Ok, mas não é uma prática espírita. É isso que é bom a gente deixar claro. Vamos refletir mais uma vez juntos. 40 dias, que é o período da quaresma, são suficientes para redimir todos os nossos pecados, todos os nossos erros? Porque a gente sabe que a quaresma começa lá no carnaval, no final do carnaval. E a gente sabe que o carnaval é um período em que as pessoas extrapolam todo tipo de pensamentos, de atitudes, né? E aí depois do carnaval vem a quaresma. E aí a gente vai pedir perdão por todos os nossos pecados durante a quaresma. Só esses 40 dias são suficientes? Fica a questão. Até que ponto as penitências são válidas? Como jejum, deixar de comer carne, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Será que nós necessitamos realmente desse período específico para começarmos a nossa reforma íntima? Todo final de ano as pessoas têm aquela máxima, né? Quando começar o ano novo, vou começar a fazer um regime, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Precisa esperar virar o ano para começar a fazer isso? A gente sempre marca datas para determinadas coisas e dificilmente a gente cumpre esses propósitos, né? A gente poderia começar a fazer isso a partir de já. A partir do momento que a gente se conscientiza que a gente precisa mudar alguma coisa em nós, por que não começar desde já? Esperar virar o ano, esperar virar o mês, enfim, uma série de coisas. Então, são essas as reflexões que a gente precisa ter e o que o Espiritismo nos traz com bastante ênfase, né? Eu separei aqui algumas questões do Livro dos Espíritos para refletirmos. Na questão 720 do Livro dos Espíritos. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias que a gente viu lá, como jejum, né, uma série de coisas? Resposta dos Espíritos para Kardec. Façam o bem aos outros e terão maior mérito. Fazer o bem aos outros quando? Em qualquer época do ano. Ele não está especificando aqui uma data. Em qualquer época do ano a gente pode e deve fazer o bem. Não apenas nos 40 dias da quaresma. Aí adentrando as questões dos animais, que é o que nos interessa bastante. A alimentação animal é contrária às leis da natureza? E muitos companheiros praticam o jejum nessa época da quaresma? Em sua constituição física, a carne nutre a carne, foi a resposta dos Espíritos. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas forças e sua saúde. Cabe aqui um parênteses. Na época de quaresma, alguns companheiros se abstêm de comer carne vermelha, carne de porco, enfim. Mas comem peixe. A peixe, tudo bem. Peixe dá em árvore? Não. Peixe também é um ser vivo. Peixe também é carne. Ah, mas a gente come peixe por causa da multiplicação dos peixes de Jesus. Não é bem assim. Aliás, a prática de se comer peixes não é um princípio católico, ao contrário do que muita gente pensa. Isso quem me contou foi um próprio padre. Isso foi incorporado ao longo do tempo e algumas religiões, inclusive os católicos, aderiram a essa prática. Mas não é um princípio católico, não é um princípio cristão deixar de comer carne vermelha e comer peixe na quaresma. Mas as pessoas sempre arrumam, né, alguns jeitinhos aí para poder fazer as suas práticas. Bom, de acordo com essa questão do Livro dos Espíritos, então tudo bem comer carne, a carne nutre a carne, não foi o Espírito que falou isso? Herculano Pires, um dos espíritas mais conceituados que já passaram por aqui, ele tinha o apelido carinhoso de o melhor metro que mediu Kardec, tamanha era a sua importância dentro do meio espírita. Ele fez algumas traduções das obras, ele fez a tradução das obras básicas do Espiritismo, e é inclusive a tradução que é mais seguida pela maioria dos centros espíritas. Ele colocou um comentário sobre essa questão na tradução dele, e muito pertinente. Quando o Espírito diz a carne nutre a carne, ele está dizendo que o corpo físico necessita de alimentos físicos para sobreviver. Em nenhum momento foi dito que é a carne animal. Nós vivemos na matéria, nós precisamos da matéria, mas não necessariamente da carne animal. Mas aí é uma questão muito peculiar, muito de cada um, mas que a gente reflita sobre isso.
Não é necessariamente só durante a quaresma que a gente, abstendo-se de carne, está tudo certo. Deveríamos pensar sobre isso o ano todo, como todas as outras coisas que envolvem a quaresma. Marcel Benedetti, nosso querido irmão, idealizador do trabalho de assistência espiritual aos animais em centros espíritas, nos diz lá num dos seus livros. Ele foi médico veterinário e espírita, para quem não o conheceu. A fome que está se espalhando pelo mundo poderia ser sanada simplesmente se deixássemos de comer carne e passássemos a consumir vegetais, que são abundantes e suficientes para todos. A produção de vegetais e grãos mataria a fome do mundo. Não precisaríamos necessariamente de carne. Os grãos e as áreas de pasto, necessárias para alimentar um bovino, por exemplo, seriam suficientes para suprir essas necessidades alimentares de várias famílias. E o pobre animal não precisaria ser sacrificado. Em nome de uma tradição, em nome de um costume, a mudança de hábito alimentar deve ser gradativa e dependerá de um esforço da nossa vontade, de cada um de nós. Convém meditarmos que precisa ser abandonado esse hábito se quisermos continuar a nossa evolução. Não cabe mais no mundo em que nós vivemos, em que o planeta está sufocado, continuarmos com esse consumo desenfreado. Ah, mas só na quaresma eu vou parar de comer carne. Já é um começo. Mas se você consegue ficar 40 dias sem comer carne, não dá para repensar esse hábito no resto do ano? Também, em prol da nossa saúde e em prol do planeta? É uma sementinha que a gente coloca aqui para reflexão. O planeta Júpiter é considerado um dos planetas mais evoluídos que existem. Qual é a base da alimentação dos habitantes do planeta Júpiter? Puramente vegetal. O homem lá é protetor dos animais. Ah, significa que se eu parar de comer carne eu vou estar evoluído? Não. Precisamos evoluir para entendermos que o consumo de carne é um dos passos da evolução. Como deixar de mentir, aprender a perdoar. Na nossa preparação aqui a gente está falando muito sobre o perdão. Que a gente reflita sobre todas essas questões. E que a gente aproveite sim o período de quaresma para começarmos a pensar na nossa mudança de hábitos. Que não seja apenas durante esse período. Que a quaresma seja, digamos, um pontapé inicial para iniciarmos a nossa transformação. Porque ele deve ser um exercício contínuo. A busca pelo progresso moral precisa ser contínua e não apenas durante um período de tempo, que é o caso da quaresma. Então, essa era a mensagem para a manhã de hoje. Que vocês levem um pouquinho dessa luz e dessa paz para os seus lares, para os seus familiares, para os outros animaizinhos que eventualmente vocês tenham deixado em casa, mas principalmente que Jesus esteja no coração e na vida de cada um de vocês hoje e sempre. Obrigado pela presença.